Boa tarde a todos. Sou o jornalista Josias Lacura, assessor técnico da ESED. Para mim é um privilégio atuar nesse projeto como apresentador. Instigar e promover discussões sobre a educação e direitos humanos no campo do emprego e inovação, visando refletir sobre as interlocuções possíveis entre as áreas e os objetivos que norteiam a realização dos encontros regionais dos direitos humanos e do Seminário Estadual de Educação e Direitos Humanos, que iniciamos no último dia 15 de junho, no dia 21 de julho próximo. Este é um projeto piloto, abrangendo 10% dos municípios do nosso estado, dividido para as demais regiões, de acordo com o interesse por elas demonstrado. Estamos iniciando mais uma rodada do segundo eixo, com o tema A Importância do Direito ao Trabalho enquanto geração de oportunidades. Com a nossa convidada, palestrante especial, a professora doutora Ana Cristina Zadra Valadares Varshaviak, da Unidom Bosco. Os municípios neste evento envolvem os servidores presentes da região 3, onde estão inseridos Fernando Pinheiro, Irati, Rebouças, Rio Azul, São João do Triunfo, São Mateus do Sul, Coronel Vivida, Prudentópolis, Chopinzinho, Laranjeiras do Sul e Palmeira. Destacamos mais uma vez que esses encontros regionais culminarão com o Seminário Estadual de Educação e Direitos Humanos, programado para o dia 21 de julho próximo e aberto também ao público externo, os 4 palestrantes dos encontros. Lembramos que daqui a pouquinho vai estar disponível a todos o formulário de frequência. Ele deve ser preenchido até o final da palestra da professora Ana. Depois disso, vai ficar indisponível. A ESED tem uma plataforma de aprendizagem EAD, onde será postado o material dessa palestra e aberto um fórum. Assim, para que as discussões não se limitem apenas aqui ao meeting, convidamos todos para participar, para usar a plataforma, cujo login de acesso será enviado aos seus endereços de e-mail até o final do dia de hoje. Agora, com muito prazer, passo a palavra ao diretor-geral da ESED, professor Tadeu Átila Mendes. Boa tarde, professor Tadeu. Boa tarde, Josias, boa tarde, equipe, boa tarde às pessoas que estão nos ouvindo nas suas cidades, nas suas regiões. Boa tarde, professora, é um privilégio tê-la novamente conosco. Eu estou aqui nesse momento, rapidamente, abrindo este evento, dizendo da nossa felicidade e alegria de estarmos mais um dia nos encontrando, mesmo que à distância, mas vivos e com saúde, nesse momento tão difícil e importante da nossa história. Nessa apresentação inicial, eu queria ressaltar aqui a importância do tema de hoje, que é a questão do direito ao trabalho enquanto geração de oportunidades para o desenvolvimento econômico e social. Lembrando que o direito ao trabalho ele é assegurado pela Organização das Nações Unidas na questão do direito ao trabalho enquanto de um dos direitos fundamentais. Dos direitos fundamentais é uma grande oportunidade de desenvolvimento. Sobre a nossa secretaria, que é tão bem dirigida pelo nosso secretário Nele Prevot, liderado pelo nosso governador de estado, Ratinho Júnior, nós temos na Secretaria de Família, Justiça e Trabalho esse tripé importante: justiça enquanto cidadania, a família enquanto centralidade e o trabalho enquanto uma forma de oportunidade para que as pessoas possam conquistar a felicidade. Na gestão de governo, no plano de governo do Estado do Paraná, também há um tripé. No tripé nós temos o quê? A qualidade da gestão, a qualidade do desenvolvimento social e a qualidade do desenvolvimento econômico. E quando percebemos esse tripé, nós podemos rapidamente verificar que a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho está diretamente envolvida com duas questões, que é a economia, que é através do trabalho, e o desenvolvimento social. Na nossa escola de Educação e Direitos Humanos, nossa ferramenta é a educação. A ferramenta enquanto transformação das pessoas, transformação das cidades, lembrando que a educação transforma
as pessoas que transformam a vida de outras pessoas. E, nesse sentido, a questão da democratização do conhecimento, a questão de construir ideias, projetos em conjunto com os atores, é o nosso desafio. Lanço um desafio e peço também que vocês participem conosco nesse desafio, convidando-os a nos mandarem ideias de projetos, críticas, sugestões, para que a gente consiga continuar caminhando sempre nesse bom termo da construção. Na construção que hoje há uma emergência no nosso país, no mundo, que é construir políticas públicas para o desenvolvimento da cultura da paz, da não violência, menos ódio, mais amor, sempre buscando a construção e o desenvolvimento. Muito obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônias, ao nosso jornalista Josias Lacour, para que faça a mediação e a gestão deste evento de hoje. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Nós aqui agradecemos, professor. Para a nossa alegria, já temos mais de 20 servidores conectados. Queremos lembrar a todos que, ao final da palestra, a professora vai abrir a palavra. Então, quem desejar fazer observações, comentários, perguntas à professora, já se manifeste no chat, e aí a gente vai ordenar estas entradas. Por favor, sintam-se à vontade, não se sintam constrangidos, muito menos tímidos. Pelo contrário, a professora gosta muito de debater, de esclarecer e de receber também contribuições que chegarão em muito à carreira brilhante, vitoriosa que ela tem. Professora, passamos a palavra. Gostaríamos que, no primeiro momento, você fizesse uma breve apresentação para que aqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecê-la, e aí, fique à vontade para a sua palestra desta quinta-feira. Muito obrigada, Josias, obrigada, Tadeu, Luana, por mais essa oportunidade de falar com vocês aqui. Bom, eu começo, sempre me apresentando, e a minha apresentação um pouquinho, falar sobre mim já é falar sobre o tema, Eu sou advogada, mestre e doutora em Direito Público, sou pesquisadora na área de Direitos Humanos há pelo menos 15 anos, 15 a 20 anos aí, e não fui eu que escolhi os direitos humanos, mas eles me escolheram. Eu não tinha, e depois de eu contar um pouquinho, para vocês, do que me trouxe até aqui, vocês vão entender que realmente eu não... Seria muito difícil optar por qualquer outra área, por qualquer outra paixão que não os direitos humanos. E eu explico. Eu nasci no Iraque, 15 dias depois, na verdade, às vezes eu falo antes, porque sempre mistura datas, 15 dias depois que a primeira guerra, a guerra do Irã e do Iraque começou. Quando eu digo isso, eu já entrego a minha idade, porque só basta dar um Google que vocês descobrem quando que foi. Mas eu vivi, até porque quando eu nasci, minha mãe não pôde voltar ao Brasil, por causa da guerra, por causa da gravidez, depois porque eu era muito pequena, ela falou, quer saber, já estamos aqui mesmo, vamos ficar. E nesse vamos ficar, nós ficamos lá por 10 anos, então eu passei toda a minha infância, o processo de alfabetização, todas as minhas memórias de infância são daquele país. E são de um país em guerra. Primeiro a guerra do Irã e do Iraque, depois a guerra do Golfo. Foi uma infância marcada por mísseis, por correr para a janela para ver onde é que vai cair, se vai cair no escritório, se vai cair perto da escola, se está na região de alguém que a gente conhece. E isso me marcou muito. Eu estudei na escola da ONU, era uma escola internacional, que era aberta só para estrangeiros. Os únicos iraquianos que podiam estudar lá eram pessoas de alto cargo no governo, mas eram basicamente estrangeiros, filhos de diplomatas que optavam por não ir para a escola francesa e filhos de estrangeiros. Convivi com culturas diversas desde a minha primeira sala de aula. Então, eu tinha 12, 13 colegas, desses 12, 13 colegas, tínhamos 12, 13 nacionalidades. E com isso, a diversidade nunca foi algo estranho para mim. A forma de vestir, a forma de andar, o jeito de pensar, a religião.
eu fui apresentada a essa diversidade radical desde muito nova. E desde muito nova, por estudar na escola da ONU, e a gente vai falar um pouquinho dela hoje, vocês vão entender o porquê dessa filosofia. Enquanto no Brasil as crianças cantavam músicas de Xuxa, de Balão Mágico, de tudo isso, a gente aprendia na escola e se apresentava com músicas pedindo a paz. Músicas cantadas por crianças no Líbano pedindo o fim da guerra no Líbano. Essa foi a minha infância. E o que marca muito é o momento de saída. Quando eu saí do Iraque, na Guerra do Golfo, né, na Primeira Guerra do Golfo, quando foi proibida a permanência de qualquer estrangeiro, o Brasil começa a negociar os vistos de saída, porque lá você precisa de visto de entrada, mas você também precisa de visto de saída. E quando a gente conseguiu os nossos vistos, fomos os últimos brasileiros a sair, a gente saiu de ônibus, sem luz, para não ser pego pelo sistema de radares e mísseis e tudo mais. E a gente sai pela Jordânia e eu vejo ali na fronteira aquela cena triste de filme mesmo, sabe? Sabe aquela cena de filme em que o pessoal tá na grade, assim, desesperado, pedindo para passar? Todo mundo falava que ia ser uma guerra nuclear, uma guerra química, uma guerra... E como se ficasse lá, fosse já ter a morte decretada. E quando eu olhei para a janela do ônibus, que a gente tinha visto de saída, eu vi os meus colegas de sala. Eu vi a família deles. Naquele momento, não tinha rico, pobre, influente, não influente. Era todo mundo estrangeiro precisando sair dali. Porque naquele momento, para o governo iraquiano, todos éramos exatamente a mesma coisa. Escudos. Quanto mais estrangeiro no país, menor a chance de bombardeio, ataque e o início de uma guerra mais acirrada. Então, o que isso me marca, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu sempre soube que eu faria direito, que eu estudaria direito. Eu tinha a ideia de fazer diplomacia, para que eu conseguisse negociar tratados e evitar guerras e tudo mais. E quando a gente vai crescendo e a gente descobre que não é assim que as coisas funcionam, que não há tanta autonomia e tudo mais, eu falei, bom, quer saber? O meu jeito de salvar o mundo e de melhorar é através da educação. Então, eu me formei, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, todos na área de direitos humanos. Desde que eu entrei na minha primeira sala de aula, que não foi para falar de direitos humanos, foi para falar de direito tributário, que foi a primeira oportunidade que eu tive. Eu tive essa proximidade com os alunos de tentar transformar neles a vontade de fazer a diferença. Então, desde a minha primeira turma, eu conquistei alguns alunos para grupo de pesquisa, a gente começou a pesquisar, estudar, e desde então é o caminho que eu sigo e é a área que eu pesquiso. E aí, dito isso, vocês devem estar olhando para mim e falando assim, o que essa mulher está vindo falar aqui? Ela falou de guerra, de bomba, mas nós estamos longe disso. A gente mora num país abençoado por Deus e bonito por natureza, assim. Não tem guerra, não tem terremoto, não tem nada disso. Por que eu trouxe isso tudo? Porque os direitos humanos, eles são universais. Os direitos humanos, eles foram conquistados pelos nossos antepassados com sangue, suor e lágrima. Quando a gente está na faculdade de Direito, a gente coloca lá, características dos direitos humanos. Historicidade, universalidade e vedação ao retrocesso. Tem várias outras, tá? O que significa a historicidade? Que eles são consequências de lutas históricas. Eles são consequências de batalhas, sejam elas físicas, políticas, teve luta, teve conquista. Quando a gente fala, e continuam sendo, tá? Porque a sociedade vai mudando, a história, quando eu digo que ele é histórico, é que ele reflete conquistas históricas e ele vai incorporar aquilo que hoje nós lutamos para conquistar.
Quando eu digo que ele é universal, eu digo que ele é aplicado a absolutamente todas as pessoas do globo terrestre. Professora, mas como assim? Não tem direito universal. Cada estado tem as suas regras, cada estado tem a sua constituição. Como é que você tem um direito que é aplicado a todo mundo? Esse conceito de universalidade, ele vem na Segunda Guerra Mundial. E não tem como a gente falar de direitos humanos sem falar da Segunda Guerra Mundial. Aí, como eu dou aula disso há muito tempo, né, eu já sei assim, e aqui a gente está numa apresentação, eu já sei exatamente o que os alunos falam. Ah, professor, Segunda Guerra Mundial de novo? Tá bom, a gente já sabe, para que você vai falar? Genocídio, holocausto, tortura. Certinho. Só que isso aí não é diferente de nada. Por que a Segunda Guerra Mundial mudou? Porque foi muita gente. Primeira Guerra Mundial foi muita gente. As guerras na África tinham muita gente. Os bárbaros mataram gente pra caramba. Quem assistiu aqui Game of Thrones, aquela série da HBO? Lá ficava claro, até na ficção, a gente consegue ver os relatos de vencido destruindo o vencedor. Se vocês imaginassem o que tem de relato de crime de guerra, assim, de final do século XIX, é uma coisa terrível. Mas o que muda, então? Por que a Segunda Guerra Mundial foi diferente? Por um único motivo. Todo mundo fala de genocídio. Genocídio contra quem? Judeus. Não, não foram só os judeus. Ah, judeus, comunidade LGBTS, os deficientes, os ciganos e os negros. Perfeito. Todos esses. Isso tudo aí é nacionalidade? Não. O que choca o mundo, então? Choca o mundo ver que o estado no qual eu nasci, ou onde eu moro, tinha a obrigação de cuidar de mim. E ele não só não cuidou, como me perseguiu, me exterminou, e me torturou e me exterminou. Aí as pessoas param e falam, ah, professora, mas os judeus não eram incorporados à sociedade alemã. Os judeus eram, do mesmo jeito que eles são incorporados aqui. Não existe distinção. Vocês conseguem olhar alguém na rua e falar é judeu, não é? Vocês sabiam que tem judeus em órgãos públicos? E judeus médicos, advogados, professores. Do mesmo jeito que hoje era antes. Existiam judeus em altos cargos do governo nazista. E que não fugiram, talvez, no início do processo de perseguição, porque eles não conseguiam acreditar que essa perseguição chegaria até eles. Afinal de contas, eles eram ligados ao governo. Afinal de contas, eles tinham lutado, vários lutaram na Primeira Guerra Mundial. Tinham farda do governo, do exército alemão. Defenderam a pátria. Como é que o Estado ia agir contra eles? Não ia, nunca. E eles não fugiram. Ficaram. Ficaram por acreditar que aquela perseguição não os atingiria. Tá. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando agora? Duas coisas. A primeira é que quando a gente constata isso, a gente vê que o Estado não pode, não consegue, não pode ser o único responsável por garantir os direitos humanos. Quando a ONU é criada, ela é criada com a ideia de não mais permitir uma outra guerra e não mais permitir que aquelas atrocidades voltassem a acontecer. Só que para essas atrocidades não voltarem a acontecer, eu preciso criar, sim, regras universais que todos os estados têm que obedecer. Porque senão, com a alternância de poder, o que acontece com a alternância de poder? Que a democracia pede, exige. Um dia eu tenho um governo mais de esquerda, outro dia eu tenho um outro mais de direita, outro dia eu tenho um mais central. Só que a mudança de governo não pode relativizar direitos humanos. Porque se a gente começa a relativizar, achando que os direitos humanos são dos outros e não meus, eu posso acabar como os judeus ligados ao governo nazista.
Sabe como? Ah, não. Só está ofendendo o direito deles. Não, não, não. Está perseguindo ele porque ele é pobre. Está perseguindo ele porque ele não concorda com o meu governo. Está perseguindo ele, não a mim. Eu não vou fazer nada. Até o dia que você entende que quando você relativiza e permite a violação de direitos, hoje é ele, depois sou eu. Os direitos humanos não são dos outros. Os direitos humanos são meus. E quando há uma violação de direitos humanos, há uma violação ao meu direito. Quando o Estado nega, quando eu falo Estado, né, a estrutura, nega, por exemplo, o acesso à educação, saúde, quando há uma violência, não é o direito do outro que está sendo ofendido, é o meu. Porque hoje é tranquilo, não está me pegando. Mas daqui a pouco chega. E a terceira característica que eu falei com vocês dos direitos humanos, que a gente vai falar aqui, são várias, tá? É a questão da vedação ao retrocesso. Na vedação ao retrocesso, a gente tem uma impossibilidade de deixar de considerar um direito humano aquilo que já foi considerado. Como assim? Os direitos são históricos. Então, ao longo dos anos, a gente começou, né, a falar primeiro liberdade religiosa, liberdade de pensamento, a gente começa a falar das liberdades. Depois a gente começa a falar de igualdade. Igualdade entre homens e mulheres. Meu Deus, isso é recente. Igualdade racial. Só que, mesmo falando em igualdade, em 1988, a gente não incluía, por exemplo, a igualdade aos casais homoafetivos de direito à previdência, constituir família, casamento, adoção, herança. Aí a gente avançou, a comunidade, a sociedade entendeu que sim, a igualdade se estendia a eles, e a partir do momento que eu considero e que eu atribuo a eles a igualdade, eu não posso deixar, e atribuo a eles esse direito, eu não posso deixar de atribuir. Eu não posso falar um belo dia de agora eu não quero mais. Mudou o governo, casamento homossexual, homoafetivo é proibido. Não posso. Porque se eu permito isso, eu permito que, durante o processo de alternância de poder, eu tenha uma redução de direitos humanos. E isso, o Brasil já pactuou no âmbito das Nações Unidas que ele não vai fazer. Quando ele resolveu ser membro da ONU, quando ele resolveu assinar e ratificar os pactos de direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais, quando ele aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica e todos os tratados internacionais ratificados por ele, o Brasil assumiu o compromisso de ir daqui para frente, de andar para frente, de não retroceder. Tá, e o que a ONU tem a ver com isso tudo? Vou começar minha transmissão aqui. Cada hora eu começo a compartilhar meu slide num momento diferente, né? Peraí, deixa eu deixar ele aqui. Quando a ONU é criada, e ela tem essa definição de ser universal, os estados aceitaram que em matéria de direitos humanos, em caso haja violação, a comunidade internacional pode intervir. Não é intervir com guerra, propriamente dito, como invasão, mas ela pode intervir exigindo modificações e determinando penalidades, como bloqueios econômicos, bloqueios de informação, vedação à volta e participação nas decisões das comunidades internacionais, restrição a linhas de financiamento e crédito internacional. Isso tudo pode acontecer para o país que desrespeita aquelas normas e aqueles direitos pelos quais eles foram comprometidos. A ONU cria, então, um conceito de direito humano
que é o direito a uma vida digna. O direito a uma vida digna, garantindo a igualdade de direitos e condições a todas as pessoas, independente de gênero, raça, credo, cor ou qualquer outra religião ou qualquer outra manifestação. Meu Microsoft PowerPoint está pulando aqui, mas ele vai abrir em algum momento, tá, gente? Eu tenho fé que ele abre. É sempre assim, né? É Lady Murphy, mas tudo bem. Ele abre. Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que quando abrir eu vou colocar para vocês, a gente tem também, como um dos primeiros instrumentos, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Nessa declaração, a gente tem uma primeira lembrança, um primeiro resquício do direito ao trabalho como direito humano. Em 1789, a gente já tem a vedação da utilização do trabalhador como objeto. Não há venda, não há transferência de um trabalhador. Ele não é um objeto negociável. E como ele não é um objeto negociável, a gente passa a entender uma clara vedação ao trabalho escravo. Já em 1789. Depois de 1789, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos ratifica, reafirma a necessidade de uma proteção ao trabalho. Definição da ONU, definição da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que diz essa Declaração Universal dos Direitos Humanos? Todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, às condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todo homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana. E que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Todo homem tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção dos seus interesses. Bom, pessoal, onde está escrito homem, leia-se homens e mulheres. Em 1948, quando ela foi aprovada, não existia essa discussão de que o termo homem exclui as mulheres ou não incorpora. Homem era utilizado com, o termo, com a intenção de dizer ser humano. E essa declaração, ela traz para a gente que, para se ter dignidade, para se ter autonomia, eu preciso garantir à pessoa o direito à livre escolha de um trabalho, com condições justas e uma proteção contra o desemprego. Como assim? Em 1948, a gente tem esse entendimento na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas o Brasil, ele já vinha com esse racional desde 1937. Quando o Estado Novo é implementado, há um processo de valorização do trabalho e do trabalhador. E essas relações, elas são valorizadas não porque chegou ao poder um governo que era bonzinho, vamos colocar assim. O Estado Novo tem muitas críticas e a gente tem, se a gente fosse discutir a questão histórica, aqui a gente tinha muita coisa para falar. Mas o que a gente percebe em relação ao direito ao trabalho no Estado Novo? Uma valorização de novas relações, a abertura de novas possibilidades de emprego e o entendimento de um tripé que é essencial, que é o trabalho gera riqueza, que gera cidadania. Como assim o trabalho gera riqueza, gera cidadania?
Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos lembrar de quando a gente era jovem e a gente não trabalhava, tá? Quando a gente não tem condições de arcar com as nossas próprias despesas, quando a gente não tem ainda nenhum tipo de atividade remunerada, é muito comum que os pais digam: enquanto você estiver debaixo do meu teto, você segue as minhas regras. E quando a gente ia pedir alguma coisa, ou vai pedir alguma coisa, a gente até... Ô, mãe, não sabe o que é que eu tava precisando? A postura é até de ombros para baixo, cabeça para baixo. Isso a gente fala dos nossos pais. Agora imagina quando você depende de uma bolsa, um auxílio. Do mesmo jeito que a gente se contrai, que a gente se retrai, melhor dizendo, contrai não, retrai, quando a gente fala de não ter a independência financeira, a falta de trabalho faz a mesma coisa. Ela inibe a pessoa a ter voz, a exercer cidadania. E aí eu vou falar uma coisa que parece até antagônica, mas a falta de trabalho, de condições de trabalho, de oportunidades de trabalho, escravizam. Como assim? Mas a escravidão não é só aquele povo que trabalha muito, muito, muito. Tem um trabalho, mas trabalha muito, muito, muito e não ganha nada por isso ou quase nada. Não é esse tipo de escravidão que eu tô falando. Eu tô falando de uma escravidão política, de uma escravidão emocional. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, nem que seja na novela, já viu o caso da mulher que não tem coragem de fugir de uma situação de violência doméstica, porque ela não tem condições de se manter sozinha. E vai perder os filhos, porque aí ela não tem casa, ela vai ter que morar na casa da amiga, e aí os filhos não podem ir junto, e ela não consegue se manter, e ele vai tirar tudo dela, e ela não vai ter para onde ir. E o pior, muitas não conseguem se imaginar fora daquela relação. Porque a dependência emocional fica tão grande que ela não consegue sair daquele ciclo, daquela escravidão. Eu não tô falando aqui, e eu sempre deixo isso muito claro, das mulheres que optaram a ficar em casa. A mulher que optou a ficar em casa, meu Deus, ela merece um prêmio. Porque é o trabalho mais difícil do mundo, é cuidar da casa, dos filhos e não é reconhecido. Não, não é isso. Eu tô falando daquela mulher que o marido começou com um papo de: não, meu amor, eu te amo tanto que eu não quero que você se exponha. Não, mas eu gosto do meu trabalho. Mas você não precisa. Eu sou o homem da casa, eu te banco. Não, mas eu gosto do meu trabalho. Não, mas eu acho que para se dedicar aos filhos você tem que ficar em casa. E aí no começo tudo lindo e maravilhoso, tudo brilhando, o amor no ar, ela vai aceitando essas restrições e esses cortes. E aí, quando ela percebe, ela já não consegue mais fugir daquela relação. É nesse sentido de escravidão que eu tô falando. É esse sentido. Não é a escravidão do trabalho. Quer ver outra forma de escravidão que a falta de trabalho traz? A população completamente miserável, quando alguém promete a ela uma cesta básica em troca do voto, ela abre mão do exercício mais claro de cidadania que ela tem, que é o direito ao voto, em troca de uma cesta básica. Ele se vende, ele se escraviza, ele se submete a situações porque ou ele não consegue ver outra possibilidade, ou simplesmente porque ele não tem opção, liberdade de emprego. Então, quando a gente, em 30, começa a falar, na década de 30, começa a falar dessa valorização do trabalho nesse tripé, que
a Declaração Universal dos Direitos Humanos consolida e em 1943 a CLT incorpora todos num documento só, a gente fala na garantia de autonomia, independência, liberdade e condições de viver com dignidade e não sobreviver. Em direito, não existe nenhum direito absoluto. A gente sempre fala isso e todo mundo fala, não, o direito à vida é absoluto. Não, não é. Se o direito à vida fosse absoluto, eu nunca ia considerar a possibilidade de desligar o aparelho, eutanásia, aborto. Ah, mas o Brasil não permite aborto. Permite, em caso de violência sexual, em caso de feto anencéfalo, quando a criança tem pequenas chances de sobreviver. Por que a gente permite isso? Porque a gente não defende, a gente do direito, não defende o direito a uma sobrevivência. A gente defende o direito a uma vida digna. E aí, desde 37, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a consolidação das leis trabalhistas e culminando com a nossa Constituição, a gente tem essa garantia do direito ao trabalho como uma garantia ao exercício dessa dignidade humana que é essencial. O que é que eu preciso para ter dignidade? Eu preciso não só de comida e um teto. Eu preciso ter condições de ser quem eu quero ser. Me educar, trabalhar, viajar, ser reconhecido por quem eu sou, independente do sexo, raça, condição, física, porque hoje até isso a gente tem que falar. E aí, na nossa Constituição de 88, o que foi feito? A gente pegou tudo que pairava ali no âmbito do direitos humanos, porque os direitos humanos são universais, são globais. E a gente puxou isso para dentro do nosso sistema constitucional. E aí a gente transforma os direitos humanos em direitos fundamentais. Quando a gente faz isso, a gente diz para o mundo que a gente não só tem um discurso bonito, que a gente não quer só mostrar para eles que a gente vai realizar isso tudo, mas que a gente cumpre a nossa obrigação de trazer para dentro do nosso ordenamento jurídico e colocar como lei máxima esses direitos que a gente vai falar aqui, que são direitos fundamentais e são direitos humanos, previstos nos tratados internacionais, direitos humanos incorporados na nossa Constituição, direitos fundamentais. Então vamos lá, vou passar por alguns, não por todos, mas o primeiro deles é a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Não há uma vedação à despedida, gente. Se eu posso ter uma separação e acabar com o casamento por causa de incompatibilidade total de gênios, o mínimo que eu tenho que conseguir é demitir o meu funcionário, porque ele não tem os mesmos valores que os meus, ou porque a postura dele não me agrada, ou por qualquer motivo. Não gosto dele, não sou obrigada a gostar, não gosto. Posso mandar embora? Posso. A única coisa que eu preciso garantir é que ele tenha como se organizar para sobreviver num futuro próximo. Como assim? Se eu quero garantir à pessoa todas as condições necessárias para a vida dela, eu coloco ali moradia, alimentação, transporte, e lazer, cultura, educação, saúde, não sei se eu já falei saúde, acho que já. Se eu pego todos esses direitos e me organizo com base no salário que eu tenho hoje, se eu for mandado embora da noite pro dia, eu acabo sem casa, sem carro, ou sem transporte,
sem rumo, e eu viro, em vez de uma solução, que é o que o trabalho tem que trazer, um problema social. O que a indenização compensatória busca? Ela busca proteger aquela pessoa que fez tudo certinho, que não deu motivo para a demissão dela, de, em caso de demissão, ter um tempo para se reorganizar financeiramente, organicamente na tua família, repensar os projetos, os planos. Porque pensa se fosse com você. Vocês estão trabalhando aí hoje, ótimo, todo mundo tem um salário. Vamos supor que seu salário seja de 3 mil reais. Com esse salário de 3 mil reais, você paga o financiamento da sua casa, você deu entrada num carro e paga dentro das suas condições, paga o plano de saúde da família e a alimentação, o mercado. 3 mil. Se amanhã seu chefe te mandasse embora, sem direito a 1 centavo, ou seja, você não vai ganhar por nenhum dia a mais trabalhado, como é que você ia ficar? Provavelmente em apuros. E é isso que a gente tenta, ou que o Constituinte tentou impedir com essa questão da indenização. Seguro-desemprego pelo mesmo motivo, fundo de garantia por tempo de serviço pelo mesmo motivo. Aí a gente vem, né, com um assunto que eu acho interessantíssimo. Salário mínimo. Ótimo. O salário mínimo hoje está em torno de 1.000 e pouco, né? O que ele tem que me garantir? Ele tem que garantir a mim e a minha família moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social. O nosso salário mínimo consegue isso tudo? Não. Ele não consegue isso tudo e o nosso objetivo é que um dia a gente tenha um salário mínimo com essa capacidade. Mas por que a gente não tem, a gente não luta, não briga, não entra com processo na justiça pedindo para o STF declarar que o salário mínimo tem que ser em torno de R$ 3.500, que é o que o IBGE disse que teria que ser? Porque a gente tem o princípio da reserva do possível. Se o Estado coloca o salário mínimo em 3.500, a gente vai ter um desemprego absurdo, a gente vai ter uma quebra ainda mais rápida do sistema previdenciário e a gente vai ter um efeito negativo em cascata. O que a gente precisa para ter um salário mínimo nesse sentido? A gente precisa fazer a roda da economia girar e fazer as oportunidades, as empresas crescerem, o Estado crescer como consequência disso e os trabalhadores sentirem o reflexo desse crescimento dentro dos seus salários. A ideia é que a empresa cresça, o trabalhador ganhe mais e o salário receba mais, ou arrecade mais, seria o melhor termo. A gente chega lá um dia. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, qual que é a diferença das duas coisas? O piso salarial, ele é mais do que o salário mínimo. Então, se eu tenho um engenheiro, por exemplo, ele vai ser o responsável pela aprovação do projeto na prefeitura, ele é o responsável técnico, qualquer coisa que acontece naquela obra, a responsabilidade é dele. Nada mais justo que ele tenha um piso salarial diferenciado, porque é uma baita de uma responsabilidade. Ele não só estudou mais tempo, mas isso, às vezes, a experiência dá até maiores condições, mas a responsabilidade é assumida por ele. Por isso, o mínimo do engenheiro, do advogado, não é o mesmo que o salário mínimo. É um valor a mais, é um valor superior. E isso, várias categorias têm já definido. Irredutibilidade do salário, garantia do salário nunca inferior ao mínimo, mesmo para quem tem remuneração variada. O que aqui está falando? Posso ter um contrato só com a remuneração em comissões? Posso. Só que se um mês a pessoa ganha 8 mil reais, porque ela vendeu pra caramba, e no outro mês ela ganha 800,
No mês que ela ganhar 800, o empregador tem que pagar a diferença para dar pelo menos o mínimo para ela. Tá? 13º salário, com base na remuneração integral. Remuneração de trabalho no turno superior à do diurno. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. Gente, pelo amor de Deus, quando você escutar o empregador falando assim, ele quebrou a minha máquina, ele vai ficar 6 meses sem receber, isso não é uma infração trabalhista, isso é crime. Você está retendo 100% do salário daquela pessoa, da verba alimentar. Então, orientem os seus amigos empresários a não fazer isso. E aqui entra um dos direitos trabalhistas que eu acho sensacional. Quem colocou aqui não era advogado, era um empresário com uma visão, conhecimento de RH, gestão de pessoas, era uma pessoa brilhante. Porque ele trouxe a possibilidade de participação nos lucros e resultados desvinculados da remuneração. E, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Leis específicas, então as leis que regulamentam profissões específicas e atividades específicas trazem essas regras de como funciona. Mas olha que brilhante. O trabalhador que não tem nenhum incentivo para dar o sangue, ele vai fazer o mínimo ali que ele precisa. Vai chegar o horário, deu 5h59, ele vai ficar olhando pro ponto para na hora que der 6 ele bater o ponto e ir embora. E mesmo assim, durante o tempo do trabalho, ele vai fazer o que é a obrigação dele. Ele vai fazer o trabalho dele? Vai fazer a obrigação dele. Claro que existem pessoas diferentes, mas, em regra, a pessoa começa super animada, aí ela vai percebendo que ela fazendo ou não fazendo dá no mesmo. Aí ela começa a fazer menos, até gerar a necessidade de uma segunda pessoa para fazer a função que 2 faziam, porque a primeira não está fazendo. Não está fazendo por quê? Né? Porque ela não tem interesse. Quando a gente coloca objetivos e metas claras, desde o processo de contratação, olha, você vai ter você vai ter um adicional, você vai ter um salário a mais, ou 2 salários a mais, ou 3 salários a mais, caso a gente bata essas metas. Tá aqui, ó, a planilha. Essas metas são palpáveis, você consegue acompanhar, e se a gente bater, a empresa ganha, mas você ganha também. Você topa? Aqui o salário não é dos mais altos, não. Só que se a empresa tiver lucro, você também vai ganhar. E aí você vai ver se não vai valer muito mais do que um monte de lugar que você trabalha. O que eles fazem com isso, gente? Eles fazem o trabalhador mergulhar, investir, tomar aquela empresa como sua. Hoje, a nova geração que tá aí, a geração dos millennials, da geração, sei lá mais que letra que existe, X era minha, eu acho, Z, é uma geração que não fica em trabalho nenhum por conta de estabilidade. Se eles não sentirem que há um propósito, que eles fazem a diferença naquela atividade, eles não ficam. Isso não é só com o segundo trabalhador que eu vou ter que contratar, gente, que absurdo isso. Contratar para fazer o trabalho que um conseguiria fazer, se ele tivesse estímulo, se ele fosse provocado a ir além. É o tempo com treinamento, com busca pela pessoa, com o tempo que aquela cadeira vai ficar vaga, então com o horário do outro funcionário que vai ter que fazer atividade dos dois. É uma sequência de fatos que fazem com que a visão antiga, retrógrada que a gente tinha, que o funcionário vai lá, bate ponto, faz o básico, bate ponto, vai embora, tá acabando. Hoje o pessoal quer o funcionário que vai, bate ponto, apresenta ideia, sugestão, cria, inova, abraça a empresa como sua e vê o retorno disso em participação nos lucros, benefícios e tudo mais. Salário família em relação ao dependente, do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. Duração do trabalho, 44 horas semanais, sendo 8 diárias, podendo ser compensada nesse período, ou 6 horas ininterruptas,
em turno de revezamento. Nas duas hipóteses, podendo ser alterada por convenção coletiva do trabalho. E só lá no artigo 7º, que fala da proteção do trabalhador, que eu tenho esse direito, essa previsão constitucional? Não. Já em 88, a gente entendeu que a valorização do trabalho, a busca pelo pleno emprego, ele gera o desenvolvimento econômico. Então, o Constituinte colocou, na parte da Constituição que fala da ordem econômica, como um dos princípios, a busca do pleno emprego. A valorização do trabalho humano, a livre iniciativa. Isso está lá, no artigo 170 da Constituição. Eu começo a entender direitos humanos como um elemento, e o direito humano ao trabalho, como um elemento essencial na engrenagem do Estado para que o Estado cresça, para gerar crescimento, desenvolvimento, empoderamento da pessoa, busca por cidadania, busca por novas oportunidades, busca de qualificação. Isso em 88. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele trouxe um conceito ainda mais amplo, né? Ele não fala de trabalho, ele fala de ocupação plena e produtiva. Eu não preciso que sejam atividades de carteira assinada, mas eu preciso que sejam atividades em que a pessoa possa exercer as suas funções e possa ser produtiva. Tá, e o que isso tudo tem a ver com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são base desse seminário, né, dessa semana de estudos aí que a gente está tendo? Entre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que o Brasil se comprometeu a cumprir até 2030, a gente tem, no Objetivo 8, o seguinte: promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos. Como indicadores, dentro de cada um desses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente tem um objetivo que foi traçado pela ONU e um objetivo traçado pelo Brasil, né? Tipo, o que a ONU queria? Que ocorresse uma redução, né, da situação de pobreza através de um crescimento per capita. E a ONU coloca um crescimento anual de pelo menos 7% do produto interno bruto nos países menos desenvolvidos. O Brasil tinha se comprometido a ter um crescimento econômico per capita anual médio de 1,6 entre 2016 e 2018 e 2,55 entre 2019 e 2030. Ano passado foi um ano super atípico, a gente sabe, ano de pandemia, ninguém está questionando isso, mas a gente tem um percentual aí gritante para correr atrás, porque o ano passado o crescimento econômico per capita foi de menos 4,8%. Além disso, dentro das ODSs, a gente tem como finalidade a qualificação, modernização e inovação dos nossos campos ou das nossas aberturas de trabalho. Por que isso? Porque a gente tem que parar de enxergar como única oportunidade para quem é de baixa renda trabalhos braçais, trabalhos manuais. Se a pessoa quer sair daquela situação, quer aprender, quer se modernizar, quer correr atrás, uma das funções que a gente tem como educador é garantir ferramentas para isso. É pegar o jovem que está desempregado, que está em busca do primeiro emprego, e falar com ele assim: olha, o que você precisa para conseguir um emprego que as empresas estão pedindo e você não tem? Ah, eu preciso saber usar o computador, eu não sei. Ótimo, vamos aprender. Precisa aprender programação. Vamos começar a pensar sobre isso. É claro que essa mão de obra, ela vai ser construída aos poucos, não é um projeto para amanhã.
Porque no Brasil ainda tem muita gente que nem o segundo grau conseguiu concluir. Então, eu preciso garantir o acesso à educação, eu preciso incentivar essa educação básica, eu preciso incentivar a abertura de vagas em regiões que ninguém quer ir, para não tirar todo mundo das áreas rurais e das cidades de menor porte para os grandes centros. E eu preciso incentivar o empreendedorismo e a criatividade. É isso que atrai investimento hoje. Novas empresas, velocidade de adaptação, criatividade, inovação. E quando a gente traça esse processo de educação hoje, a gente não pode traçar só um processo de educação tradicional. A gente tem que entender que o jovem, ou a criança, quando ela vai ser educada na escola para formar e conseguir, né, seguir a vida e ser independente, ter essa liberdade ao pleno emprego que eu tanto falo aqui, hoje ela precisa de outros conhecimentos que não previstos naquela grade curricular tradicional. Ela precisa de uma noção de educação financeira, como tem sido discutido e foi implementado recentemente. Ela tem que ter uma noção básica de informática, pelo menos básica. Ela tem que dominar algumas ferramentas que a minha geração não precisou dominar. Hoje, como exigência obrigatória para as faculdades, e aí eu digo até a faculdade de Direito, existe dentro lá das regras de avaliação do MEC a obrigação da instituição de promover o letramento digital. O que é letramento digital? Tipo uma alfabetização digital mesmo. Eu vou fazer com que a pessoa saia do analfabetismo digital e levo ele para o meio do letramento. Tá acabando, tá, gente? Além disso, igualdade entre homens e mulheres e pessoas com deficiência e remuneração igual trabalho para todo mundo. Isso parece muito óbvio, mas no Brasil a gente ainda está longe disso. Reduzir a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação. Esse é aquele jovem que a gente fala que é o nem, né? Nem estuda, nem trabalha, nem faz nada. Esse jovem ele tem que ser provocado. Não provocado para sair para briga, não. Provocado no sentido de instigado. A gente tem que tentar falar a língua do jovem. Não adianta eu chegar para ele e falar, cara, vai trabalhar, essa empresa é boa, você vai ficar 40 anos lá e vai aposentar. Ele nem aparece. Mas se você virar para ele e falar, olha, tem uma empresa ali que trabalha com umas coisas super bacanas, trabalha com proteção ao meio ambiente, ou tá fazendo um programa sensacional de computador, que eu sei que você gosta e tal, não sei o que você vai fazer a diferença, tem o seu perfil. É outra conversa. Ele é motivado. O discurso que a gente tinha, o que os meus pais tiveram comigo, não cola mais. E se a gente continuar com esse discurso para os nossos alunos, para os nossos assistidos, a geração de neném vai crescer. De novo, essa geração não se prende à estabilidade. Ela se prende a valor e propósito. Além disso, proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros, protegidos para todos os trabalhadores, principalmente os migrantes, mulheres migrantes e pessoas com empregos precários. Eu acho que hoje quem liga o rádio, a TV, o Google, qualquer coisa, vocês veem que o problema dos refugiados é um problema super atual e que atinge todos os países. É meio que como uma pandemia do Covid mesmo. E eu não posso achar que o que está chegando, o que está acontecendo na África não vai refletir aqui no Brasil, porque vai. Se eles não têm condição de se manter lá, eles vão fugir. E na hora que eles fogem para a Europa, porque é o lugar mais próximo. Hoje a Europa já sente o peso de ter fechado os olhos para os problemas africanos durante muitos anos. E vários acabam vindo para cá. Eles são um problema no Brasil hoje? Não, hoje não. Mas se a gente não exercer essa política de apoio e de igualdade, vai virar um problema.
Último, prometo. E até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego da Organização Internacional do Trabalho. Esse pacto foi feito, foi desenvolvido, mas está engavetado. Ele, se Deus quiser, vai sair do trabalho, da gaveta, e a gente vai conseguir implementar essas políticas. Eu parei a apresentação agora, e eu já vou finalizar, mas eu queria finalizar com 2 reflexões. A primeira reflexão é que tudo isso que eu disse vai ficar só no mundo da teoria se a gente não entender que quando eu falo Estado, eu digo cada um de nós. O Estado não é uma figura que anda, fala. O Estado é composto por pessoas. E, de novo, quando eu entendo que a lei é feita para o outro, que a obrigação é do outro, que o direito é do outro e não meu, eu fico esperando que o presidente da República acabe com o problema de desigualdade. Ótimo, ele vai lá, faz um discurso, publica uma lei, só que se quem está na ponta não questionar, não vai pegar. Hoje de manhã eu estava falando para o pessoal do Cine, e eles me falaram de alguns problemas que eles tinham com pedidos de descrição de vagas de emprego, que eram homens, 18 a 24 anos, com experiência, bonitos, não pode ser obeso, não pode ser negro. Aí você para e fala assim, olha, e eles falam, o que eu faço com isso? Se eu publico uma vaga dessa, isso é criminoso. Aí eu falei, sim, mas você é o Estado. Você não tem que aceitar essa vaga e publicar, ou não colocar essas informações e chover de gente sem não saber o que fazer. Você tem que começar a questionar quem te manda essas vagas. E não é brigar, gente. É pedir informação. É abrir os ouvidos para entender o porquê que aquela pessoa está falando aquilo. Por que eu digo isso? Porque as pessoas só colocam isso num pedido de vaga porque ninguém fala nada. Porque o ódio, o preconceito, o racismo, a intolerância, a desigualdade sempre existiu e vai sempre existir. Desde Adão e Eva. Não adianta vir falar que isso é coisa atual, que não. Sempre teve essa briga. Qual que é a diferença? A diferença que a gente tem em períodos fascistas, em períodos como a Segunda Guerra Mundial, é que o discurso de ódio foi banalizado. E as pessoas pararam de ter vergonha de falar essas coisas que todo mundo sabe que não são legais. Pararam de ter vergonha de ser preconceituoso, de ser xenófobo e tudo mais. Quando você começa a perguntar, quando você começa a oferecer a mão e fala, olha, eu recebi aqui seu pedido de vaga, mas tô querendo entender por que não pode ser negro. Não, sabe o que é? Porque, olha só, a gente passou por um treinamento, tem um negócio lá na Constituição, que se eu colocar isso aqui, eu vou entrar em maus lençóis. Você tem que me ajudar a justificar. Porque depois eles vão falar que é racismo, que eu sou racista, eu vou ter um problema. Então, se realmente não puder ser negro, você me fala. Mas você me dá o fundamento para eu poder colocar no papel. Eu garanto para vocês que as pessoas vão começar a ter vergonha de falar esse tipo de coisa. Do mesmo jeito, quando os assistentes sociais, o pessoal do CRAS, vai nas casas, nas famílias, ou recebe, ou atende. Quando a gente começa a banalizar o discurso, porque estão falando mal do haitiano que está ali, estão falando mal do fulano de tal, o preconceito é por conta disso, daquilo outro. Quando a gente banaliza esse tipo de coisa, e eu faço uma meia-culpa e eu assumo
que às vezes eu nem percebo. Eu entro nessas jogadas e eu não percebo que eu entrei, tá? Porque eu sou daquelas que eu acho que tem muita coisa realmente que não precisa ser levada a ferro e fogo, tá? Não tem coisa que não precisa ser radicalizada. Então, eu não me ofendo e eu nem percebo também quando a gente fala algumas coisas, tipo humor negro. Por que não pode falar humor negro? É uma expressão popular, né? Então, esse tipo de coisa eu não entendo como realmente como grave, tá? Conheço muita gente, inclusive meu irmão, que trabalha em Genebra, nas Nações Unidas, e está mudando para Beirute para trabalhar na ONU. Mas o Charles colocou racismo estrutural, isso mesmo. Mas quando a gente entra na brincadeira e não fala nada, principalmente quando a gente representa o Estado, gente. Aí vocês vão virar para mim e vão falar assim, mas direitos humanos só protege o bandido, o não sei quem. Não! O que eu tô falando aqui desde o começo? Direitos humanos veio e os direitos fundamentais vieram para proteger todos nós de uma ameaça que pode vir e que normalmente vem ou do outro ou do Estado. E aí, aqui eu imagino que eu estou falando com pessoas que representam o Estado, sejam parceiros, sejam servidores. E se vocês representam o Estado e relativizam no trabalho e nas funções diárias de vocês esse tipo de coisa, o Estado está falhando. Porque não adianta o governador, o secretário, o presidente, o prefeito, quem quer que seja, criar políticas, criar mecanismos, sendo que quem está na ponta não aplica. Por isso que quando muita gente falava, né, ai meu Deus, eu tenho medo de se fulano ou beltrano vão ganhar a eleição para governador, para prefeito, para presidente. Aí eu olhava para todo mundo e falava, olha, independente da linha que você adota, mudar a Constituição e acabar com tudo que está lá, não pode fazer. É a mesma coisa que o candidato a vereador falar que vai mudar o sistema previdenciário. Ele não vai conseguir acabar com direitos que estão ali consagrados, porque se ele fizer isso, o Brasil vai ser isolado. Se o Brasil for isolado, ele vai ter uma crise econômica pior do que as que a gente já vive. Se isso acontecer, ele não se reelege, ele não quer isso. Então, ele não vai fazer isso. A minha preocupação é quando, nos processos de indicação e de adequação de pessoas que estão na ponta, passam a ser simplesmente políticas ideológicas preocupantes. Aí eu preocupo. Porque quem está... O chefe do Poder Executivo, do Legislativo, é muito importante, ele dita muitas coisas, né? Ele impacta em muitas coisas, não estou menosprezando. Só que quem faz a roda girar e quem faz o que está na Constituição valer somos nós que estamos na ponta e a população, quando se empodera e começa a exigir do Estado aquela resposta, aquela postura, aquela proteção. Finalizo por aqui. Ultrapassei meu tempo em 10 minutos. Desculpa, Josias, mas eu empolgo, não tem problema. Mas agora eu vou ficar quietinha. E quem quiser falar, pode falar. Eu vou só tomar o meu Schweppes aqui, que já deve estar até... Alguém aceita? Não dá pra ver, né? Olha, Josias, se fosse cerveja, ninguém ia ver que eu tava bebendo durante a palestra, ó. Mas não é não, ó. Agora deu pra ver meu Schweppes, ó. Seu microfone tá fechado, Josias. Eu digo um chazinho nesse frio vai bem, né? Vamos registrando aqui a Sandra, de Laranjeiras do Sul. Mais uma vez, lembrando que o formulário de preenchimento da lista de presença já está disponível. Eu há pouco estava esquecendo, acabei de preencher o meu. Não vai ficar disponível mais. Dinorá, de Guarapuava. Charles Baia, assistente social de Rebouças, do CRAS de Rebouças. Carla Rogal,
pedagoga da Secretaria Municipal de Educação de Irati. Daniele Pulner, coordenadora e pedagoga do Bolsas, pedagoga. Carla Patrícia Marcondes de Albuquerque. Agora, Rafael. O Rafael tem uma consideração. Eu vou abrir o microfone para você, tá, Rafael? Aí você faz diretamente, ok? O Charles fez a observação aqui do racismo estrutural. Abro, então, a palavra ao Rafael, e você também, que quiser participar, é só pedir aqui no chat. A Gislaine Galeazzi, coordenadora de gestão do SOAS de Chopinzinho, também registrando presença. Carla Patrícia Marcondes de Albuquerque, por gentileza, poderia disponibilizar novamente a lista de presença. A dona já vai fazer isso. Então, Rafael Dietrich, por favor, fique à vontade. Boa tarde. Na verdade, eu entendo quando a professora fala, né, que também somos Estado e a gente não pode banalizar essas situações. Entanto, a partir do momento que o nosso representante máximo adota discursos machistas, xenofóbicos, racistas, etc., esse processo ele acaba ficando um pouco mais complicado, né, tendo em vista a sua importância, a sua representatividade. E aí eu tinha uma consideração ali, né, o Charles tinha perguntado a respeito da reforma trabalhista, ali no chat, eu também fiz uma consideração ali, gostaria que a professora, se possível, né, manifestasse a sua opinião. E também, professor, aproveitando aí, gostaria que você falasse um pouco a respeito desse processo de uberização, digamos assim, né, que tem surgido aí ultimamente. Vamos lá. Duas coisas primeiro, né? Quando o nosso presidente máximo, né, do governo começa a ter atitudes sexistas, entre outras, o que ele faz? Ele banaliza os direitos humanos. Tudo é mimimi. Ele esquece, e isso, assim, gente, eu sou apartidária mesmo, tá? Mesmo. Quando ele faz isso, ele faz todo mundo que tinha isso e que estava tentando trabalhar, porque a gente vive numa comunidade, a gente vive numa sociedade machista, sim. Eu fui criada, eu sou machista, eu luto contra o meu machismo diariamente. Quando ele faz isso, ele tira o pior que há de dentro de todo mundo, porque todo mundo fala assim, se o presidente falou e não aconteceu nada com ele, eu posso falar também, é normal. Até o presidente está comigo. E aí, a gente entra num outro ponto. No outro ponto da sua pergunta, né, da reforma trabalhista. Para mim, tá? Existem vários pontos da reforma trabalhista que são inconstitucionais. E eu justifico isso. Quando você tem uma modernização da legislação para permitir outras possibilidades de trabalho, porque tanto o Pacto de Direitos Civis e Políticos, quanto dentro das ODS, a gente não fala de emprego, a gente fala de trabalho, de gerar oportunidades de trabalho. Mas quando a gente traz mecanismos de precarização que reduzem algumas garantias que são fundamentais, porque direito fundamental e cláusula pétrea não é só o que está no artigo 5º. Quando a gente olha lá e fala, os direitos fundamentais são irredutíveis, e a gente coloca, e muita gente pega e fala assim, não pode ter emenda constitucional para mudar o artigo 5º da Constituição. Não é o artigo 5º. Tem direito fundamental espalhado na Constituição inteira. E quando você faz isso, eu vou dar um exemplo, assim, que para mim é uma coisa que, quando aconteceu a reforma trabalhista, eu estava grávida. Quando permite-se o trabalho de grávidas em condições insalubres e perigosas, separa e fala assim, peraí, cadê o princípio de proteção à família, à infância? Cadê o direito fundamental de um trabalho digno dentro das suas próprias condições? Então, quando a reforma trabalhista saiu, eu não vou falar que todos os pontos
acho que são inconstitucionais. Não. Vários deles trazem uma certa modernização, permitindo home office, que seja porque o home office já é permitido desde 2017, não tem, né, não é do ano passado, tudo bem. Isso eu acho que alguns aspectos trouxeram modernização. Mas outros são inconstitucionais. E aí, a quem compete questionar a inconstitucionalidade? Compete àqueles legitimados na Constituição. O problema é que eu não sou legitimada. Eu tinha que ser presidente, senador ou deputado, partido político com representação, Ministério Público, OAB. E a maior parte desses órgãos, né, não querem comprar essa briga. E aí a gente passa por um segundo processo, que para mim é um problema, que mesmo se eles ajuizassem essas ações, eu não sei se seria declarado inconstitucional, que é o fato da gente ter um Supremo, que todo mundo fala que é o órgão máximo do judiciário, mas que é um órgão político. Com essa questão das revisões do FGTS, eu vou até entrar, mas eu truco que eles vão liberar esses valores, sabe por quê? Que quebra o Brasil. O Supremo é um órgão político. E aí, na hora que jogarem para o Supremo esse questionamento sobre inconstitucionalidade, principalmente de várias flexibilizações ali que são questionáveis, o próprio contrato de trabalho intermitente, né, ele aumenta muito a quantidade de emprego, mas ele gera uma situação de insegurança que eu só consigo entender possível se empregado e empregador estivessem na mesma condição ali, sabe? É como se essa reforma trabalhista tivesse falado assim, não existe esse negócio de poder econômico. Não. O trabalhador sabe, se ele quiser trabalhar, ele trabalha. Se ele não quiser, ele não trabalha. Mas como se ele quiser trabalhar, ele trabalha? Se é a única empresa que tem na cidade, e a empresa fala que vai ser essa a regra agora, ele assina embaixo. É inconstitucional, mas não vai cair, porque além da falta de interesse político para que isso aconteça, há ainda uma postura extremamente política do nosso Supremo. Não que seja errado, tá? O Supremo ele tem que pensar no país como um todo. Do mesmo jeito que na lei de anistia, por exemplo, gente, a tortura é um crime imprescritível e insuscetível de anistia. O Supremo vai lá e fala, olha, por questões de... como é que chama? O que eles falaram? De coesão nacional, vamos declarar a lei constitucional. É inconstitucional, está na Constituição falando que é imprescritível e insuscetível de anistia. Tem uma lei que dá anistia e ele fala que é constitucional para a coesão nacional. Então, exatamente por esse motivo que não vai ser declarada inconstitucionalidade. Mas, sim, ao meu ver, existe uma precarização. 2, uberização. Deixa eu entender o que você chama de uberização. Eu vou ser bem honesta e falar que seria essa precarização, privatização. Eu escrevi ali no chat, professora. Deixa eu ver. Se quiser dar uma olhada ali. Deixa eu ver o que você colocou aí como uberização, porque eu confesso que eu não entendi. Professora, os trabalhadores de aplicativo, né? Eu acho que a questão da uberização é a questão aquela nova forma de trabalho, da questão dos entregadores, da questão daquelas pessoas que não têm proteção nenhuma ao trabalho, né? Não tem, a legislação trabalhista não cobre eles. Eles trabalham para essas Ubers, né? Entendi. Essas empresas. Entendi. Como se eles fossem empresários de si mesmo. É a pejotização, né? É a famosa pejotização. Quem que é de Palmeira aí que colocou ali? Sim, todos os... Aí que tá, gente. Vamos lá. O trabalho é importante para a pessoa poder comer, dormir e tudo mais. Quando a gente precariza o trabalho, que é o que essa legislação acabou por fazer, ou a modernidade acabou trazendo, o que eu tenho? Eu tenho a abertura de novos postos de trabalho, não de emprego, mas entendendo que empregado e empregador estão aqui, ó, na mesma condição.
E que a pessoa tem muito... É porque no Brasil tem muito emprego, sabe, gente? No Brasil não existe desemprego. Como no Brasil não existe desemprego, a pessoa trabalha onde ela quer. Ela tem total liberdade de negociar salário, negociar condições de trabalho. Não é assim, Charles? Não é essa a verdade do Brasil? Né? Não é, Rafael? A pessoa tem total autonomia, porque afinal de contas a gente está num país em que existe o pleno emprego. E as empresas estão desesperadas para contratar todo mundo. Então elas oferecem qualquer coisa para você vir trabalhar comigo. Só não trabalha quem não quer, né? Exato. O que acontece? Quando você permite esse tipo de situação, e que, sinceramente, não sei se o Brasil tinha muito como fugir disso, não, tá? Você coloca os dois no mesmo pé de igualdade, só que o problema é assim, quando você fala disso na Europa, você tem uma gama de serviços e de apoio e de suporte estatal que aqui a gente não tem. Quando você fala, até mesmo, né, vou falar nos países da Europa, em Israel, que começou a questão do Uber, nos Estados Unidos, você tem serviços, você tem uma... Nos Estados Unidos, oportunidade de trabalho, na Europa, apoio social, que aqui a gente não tem. E aí... Canadá. Gente, Canadá pode fazer o que quiser, né? Eles estão pedindo, pelo amor de Deus, pra gente ir trabalhar lá. O empregador lá é ultra valorizado. Mas quando a gente fala do Brasil, a gente não tá igual para poder negociar e ter as mesmas regras que esses outros países. Não adianta a gente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V do que é aprovado lá fora e tentar incorporar aqui, porque a nossa realidade é diferente. A pejotização, eu não sou 100% contra, tá? Mas eu acho que ela só poderia acontecer, sabe quando? Com diretores, com executivos, com aquele cara que sabe muito bem negociar o caminho dele. Porque ele não precisa de tanto braço, de tanta proteção. Sei lá, coloca salários a partir de tanto pode haver pejotização, alguma coisa desse tipo. Mas para o que a gente vê aqui, ainda tem o fator Lava Jato, que da maneira como foi conduzida, acabou com 4,4 milhões de empregos, segundo o Diese. A gente tem perda de empregos, a gente tem, consequentemente, redução de arrecadação, a gente tem perda de poder aquisitivo, a gente tem a economia se fragilizando, e aí depois de uma Lava Jato vem o coronavírus, para facilitar a vida de todo mundo. Falar de trabalho, gente, quando eu digo que vocês são a ponta, é porque a gente não vai conseguir mudar, eu não vou conseguir dar emprego para 14,7% da população. Mas para o cara que eu sei que está passando por trabalho escravo aqui, ó, na fazenda do lado, eu posso pegar ele pela mão e falar, cara, você sabe que você está sendo escravizado, não sabe? Então, deixa eu te contar, você não precisa trabalhar por R$60 por semana. Existem outras oportunidades. Eu posso te ajudar, ou vai procurar a delegacia o fiscal do trabalho, denuncia. Não quer denunciar? Tem medo? Não tem problema. Sai, pede demissão e vamos catar outra coisa para você fazer. Eu te ajudo. E aí, se a gente começa a fazer isso, a gente começa a ver resultado. Porque eu entendo a revolta de ouvir o que o presidente fala, principalmente como defensor de direitos humanos. Entendo perfeitamente, não votei nele, tá, gente? Só para ficar claro aqui. Só que, talvez se ele não tivesse ganhado, talvez não, com certeza as coisas teriam sido melhores em vários outros aspectos. Mas eu não sei se essa mudança radical, como a gente acha que deveria ter acontecido, aconteceria.
talvez a gente estivesse mais inspirado, a gente corresse mais atrás, a gente investisse mais. Só que se a gente não... Eu volto a falar, se a gente não assume a responsabilidade por quem está do nosso lado, não é o cara que está na presidência que vai fazer isso. Tem um monte de prefeitura, de projetos de várias prefeituras, de vários órgãos, que eu estou vendo na contramão do que o presidente diz. Na contramão. E que estão tendo resultados positivos. Então, em vez de ficar lamentando, que a gente ainda tem 1 ano e meio aí pela frente, eu prefiro pensar no que a gente pode fazer nesse 1 ano e meio aí, sabe? E eu acho que a gente pode fazer muita coisa. Só vocês estarem aqui discutindo direitos humanos, gente, só vocês estarem me perguntando, questionando, trazendo a realidade de vocês, já mostra que a gente é um pouco melhor do que as pessoas julgam que a gente possa ser. O negócio é a gente entender, né, que é na educação, é no atendimento, é no nosso dia a dia, que a gente pode sim fazer uma diferença, sabe? É falando aqui, um pouquinho ali, educando ali, ajudando aqui, pegando na mão ali, porque a pessoa que está em situação de miséria, às vezes ela não consegue ver, né? Tipo, a mulher que está sofrendo violência doméstica, ela não consegue ver saída, né? Se alguém não vai vir para ela, a maior parte acaba saindo de casa porque alguém olha para ela e fala, minha filha, você vai morrer, vem aqui, eu cuido de você, ou existe isso, existe aquilo, eu te levo na delegacia, não vai. O empregador em situação de escravidão também não vai, ele não sai, ele não consegue ver, ele está naquela situação porque ou fisicamente não deixam ele sair, ou ele até pode sair fisicamente, mas ele não consegue imaginar outra fonte de renda. Não sei se eu respondi, Rafael. Não sei se eu respondi. Charles também tinha falado. O Charles faz aqui a observação, professor, aqui, trabalho escravo, diz que sim. Quer falar alguma coisa, Charles? Fica à vontade. Sim, eu só queria contribuir com a discussão. Aí, quando a professora falou da questão da Segunda Guerra Mundial e de sobre não se importar com o outro, e que isso não vai acontecer comigo, tem um poema bem curtinho, que é No Caminho com Mayakovsky, o autor dele é o Alves Costa. Então ele diz assim, na primeira noite colhe uma flor de nosso jardim, e não dizem nada. Na segunda matam nosso cão, e não dizemos nada. Até que, conhecendo o nosso medo, arrancam-nos a voz da garganta. E porque não dissemos nada, já não podemos dizer mais nada. Então, quer dizer assim, a gente tem que se importar com o outro, né, e tomar posse daquilo que o outro está sentindo para a gente. E sobre essa questão, né, que a professora estava falando, e da pejotização, né, eu acho importante, né? Claro que é importante a gente, como Estado, eu como assistente social, os colegas aí como pedagogos, né, ou como coordenadores, falar e lembrar sobre a questão que você está sendo explorado, escravizado, mas também é importante os movimentos como tem em São Paulo, dos entregadores autônomos, que fazem essa luta, né, e reivindicam esse direito deles também. É importante a luta coletiva para que tenhamos, né, algum resultado. Não sei se vocês tiveram acesso à oferta de vaga de emprego em São Paulo, que acho que eu até não sei se eu posso ler aqui a oferta de vaga de emprego. Notem vocês qual é o tipo qual é aonde que a reforma trabalhista nos colocou, né? Qual o tipo de pessoas que essa sociedade elitista, né, colocou para escolher para trabalhar para eles. Prestem atenção na vaga de emprego, tá? Em todos os jornais foi retirado, mas eu consegui ela aqui, ó. Cuidadosa, ser organizada, ter sido vacinada contra o Covid-19 com o imunizante da Pfizer. Vejam vocês, né? Tem que escolher até o imunizante. Faça acesso a Cambuí, preferencialmente por CNBB e horários. Cuidadosa, ser organizada, ter disciplina, boa bagagem cultural, ter sido vacinado contra o Covid-19 com o imunizante da Pfizer. Ter boa bagagem cultural por R$ 1.600 por mês.
Então, notem vocês o tipo de pessoas que a gente tem na sociedade, o tipo de pessoas que se importam com o outro. E, assim... Eu vou te contar uma coisa que você vai ficar arrasado. Uma realidade que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa instituição há 15 anos. E eu fui vendo o processo de venda da empresa e tudo mais. Comprada, vendida, aquelas coisas. E aí, no começo de 2018, eu acho. 2018. Me demitiram, mas eu estava grávida. E me demitiram por quê? Porque eles queriam, eu doutora, eles queriam me mandar embora e contratar um doutor, professor, a R$21 a hora. Aí você vai falar assim, mas R$21 a hora não tá tão mal. Não? Quanto que o professor, doutor, porque só o que eu investi no meu doutorado, em material, em tempo, em mensalidade, porque eu fiz na PUC, só o que eu investi nisso eu vou demorar a vida inteira para recuperar, né? E o que eu vou ter que trabalhar para sobreviver, não é para viver, vai me impedir de dar aulas de qualidade, vai me fazer aceitar qualquer tipo de proposta que passe pela minha frente, né? Então, tipo, você dá aula de direitos humanos, não, mas processo penal não tem. Sabe aquelas coisas? E se eu for colocar na ponta do lápis, não desmerecendo a minha manicure, que coitada, minhas unhas são terríveis de fazer, eu ia ganhar 50% do que ela ganha por hora. Porque aqui em Curitiba, fazer a unha tá uns R$40. Um país que permite que um professor seja tratado dessa forma, e eu não tô falando porque eu dou aula em faculdade, não, gente. Eu acho que esse é um valor que não se apresenta a um pesquisador, a um professor que quer fazer a diferença. Uma ofensa. É uma ofensa. E aí eles me recontrataram, tá? E eu falei, quer saber? Fica aqui, não tem nada a fazer mesmo, quando eu tô grávida, fica aqui. No dia que acabou a minha estabilidade, eles me mandaram embora. Eles me mandaram embora no dia da aplicação da prova. Eu não podia entrar em sala. Meu filho tinha apelido. Todo mundo falava que eu só engravidei para ter estabilidade, porque todo mundo sabia que os professores antigos iam ser mandados embora. Eu passei 6 meses ouvindo isso. E você quer chorar mais um pouco? Na hora que você chega e questiona isso na Justiça Trabalhista, eles falam que isso não é dano moral, porque não tem comprovação do dano. Você passar a sua gestação inteira ouvindo apelidinho do seu filho, que você engravidou só para não ser mandado embora, de funcionários diversos da instituição, não é dano moral, não, gente. É mimimi. Para mim já era dano moral só a tentativa deles de me mandar embora e me recontratar a um salário menor, né? Que hoje pode. Então, isso para mim já era dano moral, porque se ele oferecer isso aí, Só que, infelizmente, no Brasil não é como a gente falou, né? Eu escolho onde eu quero trabalhar, do jeito que eu quero e tudo mais. Tem um monte de gente se submetendo a isso. A instituição tá lá. Não é a que eu tô não, tá, gente? Não é a Dom Bosco. Tá cheio de doutor lá. Que tipo de educação que a gente acha que esses profissionais... Não que eles não sejam bons. Mas o cara que tem que dar 8, 12 horas de aula por dia, eu truco que ele dá sangue e ele se dedica e ele tem brilho nos olhos para poder falar. Truco. Não tem. Primeiro mês ele tem, no segundo ele está desgastado, no terceiro ele não aguenta mais. Ele quer matar os alunos. Ele está frustrado com o trabalho dele, ele está frustrado porque ele não consegue pesquisar, ele foi para a sala de aula para transformar e ele vê que ali ele está vendendo, quase que vendendo um cheeseburger, sabe? Estão tratando ele igual vendedor de balcão de cheeseburger. Porque o professor ainda tem que trabalhar com captação de aluno,
Porque se a faculdade não consegue receber aluno, você é ameaçado todo início de semestre que você não vai ter turma. Eu tô falando para vocês que a gente fala de Uber, a gente fala disso, daquilo, e a gente esquece que tem várias pessoas em grandes empresas passando por todos os problemas que essa reforma trouxe. Graças a Deus, hoje eu tô, na verdade, assim, eu nunca precisei, graças a Deus eu tenho até medo de falar, mas eu nunca precisei sair correndo atrás de emprego. Também nunca me importei, eu sempre fui aquela pessoa que se tivesse que chegar para o empregador e falar, eu falava, e todo mundo falava, você é louca, ele vai te mandar embora. Eu falei, que mande. Se eu não for falar, quem vai falar? Mas é essa a realidade do professor universitário, de muitas instituições privadas no Brasil. E eu, quando eu falei dos millennials, eu não sou millennial. Mas eu não fico na instituição por conta de status nem salário. Eu fico na instituição por conta da seriedade e da forma com que ele trata os professores. É isso que me mantém. É isso que me mantém na Dom Bosco, é isso que me mantém no Rafael. É isso. Tem muita faculdade de nome e renome aqui de Curitiba, da capital, que de coração podem me oferecer muito dinheiro, mas eu sei que eu vou chegar lá, eu vou ser cobrada de quantos alunos você colocou para dentro. Quem que você indicou? Gente, olha o grau que nós chegamos. O professor virou vendedor de vaga em faculdade. E a gente acha que isso só acontece com as categorias, ou com as categorias de pessoas menos instruídas. Isso acontece com professor, doutor, pós-doutor. E no direito a gente ainda tem uma vantagem, que como a gente não depende da sala de aula, tem várias outras atividades, a maior parte dos professores advoga ou é concursado e tudo mais, ele não depende daquilo para viver. Mas em diversas outras áreas, ou ele faz aquilo ou ele não tem trabalho. Acho justo uma certa flexibilidade. Uma certa flexibilidade, eu realmente acho que, em alguns aspectos a nossa legislação trabalhista tinha que se modernizar. Como eu falei, a questão da previsão do home office e tudo mais. Mas do jeito que foi feito, olha, hoje eu já estou mais tranquila, mas por vários momentos eu pensei em chutar o balde e falar que missão o quê, que valor, que propósito o quê. Não vou fazer isso, é um absurdo. É prostituir a educação. Mas aí eu sou uma apaixonada, quem toma cachaça da sala de aula não consegue sair, os meus amigos professores estão aqui, né, que eu acho que concordam comigo, a gente tinha que montar um AA para professor, né, porque entrou na sala de aula, apaixona, e aí a gente vira mulher de malandro, né, o povo bate, faz tudo, e a gente está lá. Vou persistir, vou continuar, é a minha missão e tudo mais. Existem instituições sérias hoje no Brasil? Existem, públicas e privadas. Mas eles permitiram esse grau de flexibilização. Eles permitiram isso. E eu gosto de citar esse exemplo de faculdade, porque quando você faz isso com quem ensina, você já tirou muito do trabalhador. Você já tirou muito das condições mínimas de exercício da cidadania. Porque o que ele vai passar em sala de aula não é tudo que ele podia dar. A formação dele não fica completa, e aí a gente entra também num efeito cascata. Desculpa o desabafo, gente, mas é porque vocês ficaram me provocando tanto para falar desse negócio, que aí chegou uma hora que eu tive que falar. Mas é assim, não somos Europa ou Estados Unidos para tentar replicar modelos iguais. A gente tem uma população peculiar, uma demografia, características demográficas, territoriais, espaciais, muito diferentes. A gente pode aceitar alguma forma de pejotização? A gente pode modernizar? Pode. Só que a gente não pode esquecer daqueles conceitos básicos que eu passei para vocês. E, de novo,
Discurso de ódio sempre existiu. O problema é quando ele é banalizado. O problema é quando ele sai da boca do presidente. E justifica um monte de coisa. Não só do presidente, tá, gente? Tem muita gente que fala bobagem. Nossa. Tem gente bloqueada no meu Facebook, vocês nem imaginam. Facebook, Instagram, eu não vejo, assim, né? Tipo, agora você pode fazer isso, né? Tipo, você não vê nada que a pessoa posta, mas ela nem sabe que você tá fazendo isso. Você para de ver as coisas. Parei. Não compro mais briga com algumas pessoas porque não tenho que conversar, mas tem muita banalização de discurso de ódio aí. Não aguento mais ver foto de gente com arma na mão. Não aguento mais. Antes, minha família inteira é de militar. Eu super valorizo militar. Eu tenho uma admiração absurda pela polícia militar. Mas banalizaram até isso. Agora virou política colocar, empunhar uma arma. Virou política andar... Eu quero colocar uma bandeira do Brasil na porta da minha casa. Só que se eu colocar a bandeira na porta do Brasil na porta da minha casa, quer dizer que eu estou defendendo o regime, escolhendo um lado? Pô, a bandeira é nacional, é minha bandeira, deixa eu colocar. Mas até isso... Professora, a nossa bandeira, a nossa cor, né, que a gente tem orgulho, acho que todos aqui têm orgulho da bandeira nacional, foi muito mal usada e tirada de contexto o uso da bandeira nacional, né? Já saímos fora do foco da discussão, mas é isso que parece... É cidadania. Não tiramos, é cidadania, Charles. Não, mas que tem muita gente que usou de forma errada e pejorativa. Usa a bandeira nacional para dizer que é a favor de tortura, para dizer que não gosta de tal pessoa porque ela é desse jeito, então é complicado. Não estou falando, eu tenho orgulho da bandeira nacional, acho que todos os meus colegas têm, sabe? Mas tem tanta gente que usou de forma errada as cores da bandeira e a bandeira nacional que parece-me que até dá medo de você sair com a bandeira, como a professora falou agora, expressar isso, sabe? E outra coisa, direitos sociais que na Europa são vistos como liberais, direitos sociais, trabalhistas, de liberdade sexual, que são vistos na Europa como liberais, no Brasil são vistos como direitos comunistas, socialistas, que nada tem a ver com a discussão. Direitos sociais são de todos, deveríamos ter esse fortalecimento, esse pensamento. Nós temos uma sociedade, infelizmente, burra, pouco culta, não na questão de culto, assim, de ser letrado, mas de entender o mínimo possível. Na Europa, no Canadá, na Holanda, quando você vai discutir uma questão da liberação da questão da legalização de drogas, do aborto, aqui você é criminalizado, você é tido como escória da sociedade. E isso na Europa, em outros lugares da Europa, isso é muito mais avançado, muito mais pensado como uma questão mais, né, civilizatória. Né? Aqui você é tido como comunista, como socialista, ninguém sabe direito o que é o termo, mas todo mundo impõe isso como comunista socialista. Ninguém sabe o que é, né? Ninguém entende, ninguém leu, ninguém sabe o que é. Charles, você está falando exatamente o que eu disse. Você percebeu que o problema é que o direito não é meu, o direito é do outro? Nunca vão me tirar esse direito? E outra coisa, a gente tem no Brasil uma definição de direita e esquerda esquizofrênica. Por quê? Porque se você é de direita, você é de direita. Você é de direita, você é a favor tanto das questões econômicas quanto sociais, de direita. Se você é de esquerda, vou nem falar direita e esquerda porque esse termo tem conotações diferentes. Se você é liberal na economia e você é liberal no social. Se você é conservador na economia e conservador no social. O que a gente tem no Brasil? Uma direita que é liberal na economia e conservadora no social, e uma esquerda que é, em regra, liberal no social e mais conservadora no econômico. Aí o que a gente tem nessa solução toda? Gente que não sabe nem o que está falando. Se a gente for pegar nos Estados Unidos, o republicano é republicano e meu Deus, democrata é democrata. Eles têm plataformas muito claras. Aqui, eu vou parar de falar, porque isso vai ficar gravado no YouTube.
aqui eu queria que vocês entendessem que o estudo de direitos humanos é de todo mundo. Quando eu começo falando que o direito é meu, o direito é seu, que eu não posso olhar o direito como o direito do outro, se a gente começar a entender todas as fragilidades que acontecem em matéria de direitos humanos decorrentes da não apropriação desses direitos, a gente começa a fazer a gente começa a pensar numa possibilidade de mudança. E quando eu jogo para todos nós a responsabilidade pela implementação dessas coisas, é porque realmente eu já perdi a fé de que essa mudança vai ser feita de forma global e de forma geral. A mudança, a gente vai mudar nossa sociedade de forma pontual. Eu vou começar a mudar minha casa, meu bairro, minha cidade, depois eu penso no estado, depois do estado, aí eu começo a falar com o estado vizinho, aí eu falo com o outro, porque... Pessoal, se eu contasse para vocês da missa metade, vocês não sabem. Então, eu vou ficar quieta, porque isso vai ficar gravado. Só dizendo para vocês que a mudança parte da gente. É só isso que eu queria terminar de falar. E, sem trabalho digno, não há exercício pleno da cidadania. Como eu disse de novo, a pessoa acaba se tornando escrava, não escrava no termo trabalhista ou criminal, mas escrava de prisioneiro de uma situação. Parei agora. Se me caçarem como professora e me prenderem porque eu estou falando bobagem, eu vou atrás de vocês, hein? Muito bem, professor. Obrigado pela participação de todos. Nós já estamos com o nosso tempo praticamente esgotado. Mas enfatizar que o debate continua, depois através do nosso canal de IAD. Lembrando aqui a esse grupo que na semana que vem nós vamos ter a professora Joana. O tema vai ser a erradicação da pobreza e da fome. E ela já antecipa aqui que ela vai trazer um convidado especial, Sandro Rodrigues, Sociologia e Meio Ambiente. Então, ele estará no próximo encontro de vocês, na próxima rodada, semana que vem, nessa palestra da professora Joana. Professora Ana Cristina Zadra Valadares, mais uma vez o nosso melhor agradecimento à sua disposição, à sua explanação, à sua lucidez, ao seu conhecimento, que veio muito agregar valores a todos nós. Aos servidores que participaram desta rodada, mais uma vez também o nosso melhor agradecimento. Próxima, se Deus assim nos permitir. Com muita saúde e muita paz. Até mais, pessoal. Até a próxima. Adorei. Obrigada pela participação. Tchau.